Era vespra do Natal, eu estava parado no shopping. Segurando tre sacola de compra cartao de credito ainda cante da ultima passagem na maquinina. Alus piscavam, os ondos celular anunciando compra bem sucedida ecoavam pelo cordor. Sentia la euforia cante perigosa que sempre acompanhava mina compra impulsiva. Naquel momento, cercado por pape noei artificier promoso relampago, Unao sabia que estava sendo manipulado por sistema tao bem elaborado que fazia casino par serem brincadeira de criança. Me cartao nao era simple pedaço de plástico. Era uma arma de destruição financeira perfeitamente calibrada, era o alvo perfeito. Hoje, depois de estudar os bastidores da indústria de cartão de crédito e conversar como ex-funcionário de grande banco, vous revelar a verdade inconveniente que a financeira não querem que você saiba. Ce cartao foi projetado desde o primeiro momento para te manter endividado, e cada aspecto dele, desde a corate o som da maquinina, foi meticulosamente planejado para explorar fala nosso cerebro. O primeiro segredo sujo que descobri é que o cartao de crédito foi deliberadamente criado para não parecer dinheiro real. Pesquisa interna dos banco mostram que a pessoa gastam até 83%, mas quando usam cartao vê de dinheiro vivo. Por quê? Porque nosso cerebro processa de forma diferente a dor de pagar quando não vemos o dinheiro físico saindo da nossa mão. Os bancos sabem disso a intensificar mas se feito criando cartão como design elegante. Cor Metallica Premium nome pomposo como Black ou Platinum. Tudo para distanciar você ainda da realidade financeira. Elle transformará o ato de gastar uma experiência quase sensual. Onde deslizar o cartao gera uma pequena dose de dopamina, a mesma substância química liberada quando apostamos caçanique e Vegas. O mesmo que nessa armadilha por ano, tratando me limite de crédito como se fosse parte do meu salario. Até o dia que a fatura começara a chegar percebi que havia gasto o triplo do que ganhava. Se existe uma jogada de mestre no design dos cartões de crédito, e a criação do pagamento mínimo. Quando recebi minha primeira fatura de $2000, cis que poderia pagar apenas $50, pensei que havia descoberto a watava maravilha do mundo. O que não entendia era que aquela era a isca perfeita. Os bancos contratam psicólogo comportamental para calcular exatamente qual valor do pagamento mínimo e bexo o suficiente para não assustar o cliente, mas alto o suficiente para manter-lo preso no juro composto por década. Fiz a conta de poids. Se mantivesse aquele $2000 pagando apenas o mínimo, levaria 17 anos para quitar a dívida e pagaria $8.200 juro. El não querem que você quite sua dívida, querem que você seja cliente fiel, pagando juro me após me, ano após ano. E me lucrativo para el ter milo de pessoa pagando eternamente o mínimo do que alguma pagando o valor total. Outra jogada genial que quase me destrui foramos programa de ponto e mila. Durant ano, acumulei ponto religiosamente, acreditando que estava sendo consumidor inteligente. O que descobri é que esse programa sao calculado para fazer você gastar 30% a medo que gastaria normalmente, enquanto o valor real dos pontos equivale a apenas 1% do seu gasto adicional. El cria ma ilusão de que você está ganhando algo de graça, quando na realidade está apenas afundando me dívida para receber migala de volta. Lembro-me do dia que percebi que havia gasto $40.000 ano para ganhar uma passagem de avião que custaria $800 se comprada diretamente. Foi quando entendi que a recompensa não era presente, era maisca, era o pex que havia mordido o anzol completo. Talvez a manipulação me perversa seja como os bancos lidam como somanto de limite. Sempre que começava a me aproximar do meu limite atual, como por magia, recebia SMS me parabenizando por meu bom comportamento e me concedendo mes $5.000 de limite. Isso me dava uma sensação de realização, como se tivesse sido promovido financeiramente. A verdade é que ele monitora algoritmicamente quando você está prestes a atingir seu limite escolhem esse momento exato para oferecer me crédito, sabendo que é quando você está me vulnerável a aceitar. Ele não estava me recompensando, estava me dando corda para me enforcar. Quando finalmente entendi esse jogo, percebi que cada aumento de limite não era uma vitria, mas uma armadilha ainda maior sendo armada. A virada para mim, como su quando cancele todo me cartão e passasse meses usando apenas dinheiro. Foi doloroso e inconveniente, mas pela primeira vez ano, eu conseguia sentir a dor real de cada gasto. Quando voltei a usar cartão posteriormente, foi como regret rigida, apenas débito, e tratando o cartão como se fosse dinheiro vivo, nunca gastando o que não tinha na conta naquele momento. ano, não apenas eliminei minha dívida, como consegui poupar pela primeira vez na vida adulta. A verdade inconveniente é que o sistema é projetado contra você, mas quando você entende a regret do jogo, pode parar de ser o pex e começar a ser o pescador. Agora eu quero saber de você, qual dessa armadilha já funcionou como você?
Gias pegu gastando mais por cosa de ponto? Ou sens-tu acla falsa sensasao de conquista comme momento de limite? Compartil no comentario qual fois au momento que você percebe que estava sendo manipulado pelo se proprio cartao. Sua experiencia pod ser o alerta que outra pessoa precisa para evitar o mesmo erro. Este vidéo abrius holos para essa verdade inconveniente. Nao dex de curtir. Se inscreve no canal tocar no sinino. Na próxima semana vous revelar a estratégia exata que usei para me livrar de 35 000 $, dívida de cartao sem precisar ganar me dinero. Lembre-se, a primeira etapa para avancer quelque jogo e entendez que você está em MUM.